Olá, meu irmão, minha irmã. Seja muito bem-vindo você, amigo, amiga que nos assiste por meio da TV Araçuaí. Alegria ter a sua companhia nesta segunda-feira, dia 23 de outubro. Hoje é nosso programa Iluminar que entra na sua casa através da TV Araçuaí, nossa TV participativa, canal 12. Queremos também saudar e dar as boas-vindas para todos aqueles que também nos assistem por meio da internet, nosso canal da TV Araçuaí no YouTube. Uma alegria estarmos juntos aqui toda segunda-feira, refletindo a palavra de Deus, meditando, conhecendo, aprofundando a sabedoria da nossa vida, mas sobretudo a sabedoria de Deus para nós, o seu ensinamento, a lição de vida que Ele tem para nos conduzir, para nos fazer andar por caminhos de luz, caminhos de vida. Seja muito bem-vindo. Nós já falamos aqui em outros programas sobre o sentido da virtude. Falamos aqui das virtudes cardeais, das virtudes teologais. Virtudes, só para recordar, são as disposições nossas que nos levam a viver e praticar o bem. São essas capacidades, umas que vêm a nós por meio da fé, outras que já são próprias da nossa natureza humana, e essas capacidades nos conduzem para a prática, a vivência do bem no dia a dia. São forças que edificam nossas vidas. E o nosso tema de hoje, nós vamos falar de alguma forma sobre isso, mas com o tema valores cristãos. Vamos refletir um pouco sobre os principais valores que a fé cristã católica quer trazer para a nossa vida. Meus irmãos e minhas irmãs, em primeiro lugar, o que é valor? O que é um valor? É tão difícil hoje em dia refletir sobre valores, nós vamos falar bastante sobre isso aqui hoje no nosso programa. Até difícil definir valor. Primeiro porque o valor, ele passou por uma compreensão ao longo do tempo e hoje em dia nós temos uma compreensão muito diferente daquilo que é o valor. Mas vamos lá. São condutas, são modos de viver que tornam a nossa vida valiosa, muito claro, muito objetivo. Valor é aquilo que nós fazemos que enriquece a nossa vida, que traz valor para nós. Transmitem-nos a dignidade da vida, dá um rosto digno para o nosso caminhar, para o nosso dia a dia. O valor, ou os valores, no plural, é aquilo que nos faz estar bem. Aquilo que nos faz nos sentir bem conosco mesmo. Ou seja, os valores nos fortalecem. Eles são aquelas atitudes cotidianas do dia a dia, trazidas para o nosso interior, para a nossa consciência, para a nossa mentalidade, que vão nos fazer saber conviver. Podemos dizer que valores, na verdade, é uma sabedoria de vida. É um modo de viver em meio ao mundo, lidar com o mundo, lidar com as pessoas, fazer bem aquilo que se faz, para assim viver com a dignidade própria da vida humana. Toda vida humana tem essa dignidade única, que ninguém pode tirar, ninguém pode vender, ninguém pode trocar a dignidade de vida. E os valores são para isso, para fortalecer, para mostrar a todos os homens e as mulheres que vale a pena viver. Valores e virtudes. Valores e virtudes são duas expressões que caminham juntos. Por isso que comecei recordando que nós já falamos aqui sobre as virtudes. E dos valores, nós tiramos a força para seguir adiante na nossa vida. Eles como que nos alimentam os nossos passos, alimentam o dia a dia nosso. É força vital, é fortaleza, é encorajamento, é passos firmes. Para isso que servem os valores. Hoje em dia, falar de valores, nós temos aqueles que vão se opor a esta reflexão e utilizam de um argumento, como se valor se reduzisse ao moralismo, principalmente aquele moralismo que esteve presente aí no passado. Não. O valor não é uma linguagem moralista. E como é que nós superamos, então, essa mensagem moralista?
trazendo para nós o valor como força edificante da vida, da sociedade e do mundo. São como que os nutrientes que nós precisamos para a luta diária. Sim, a prática do valor é aquilo que fortalece a vida diária. Imaginemos uma sociedade sem valores, ou talvez uma sociedade para a qual nós estamos caminhando, uma sociedade que inverte os valores, transforma aquilo que por muito tempo foi considerado um valor em um desvalor, em um contravalor. Imaginemos essa sociedade. Com certeza será uma sociedade que viverá em constantes conflitos externos, mas também conflitos internos. Quando nós, na nossa vida, nós tiramos os valores, abandonamos a prática deles, nós criamos em nós diversos conflitos. Conflitos espirituais, conflitos de fé, aqui espiritual envolve a fé, conflitos psicológicos, conflitos sociais e diversos outros conflitos que vão tomando conta da nossa vida. Os valores são forças que nos ajudam na nossa realização. Olha que palavra bonita, realização, coisa que nós precisamos sempre estar em busca da nossa realização. E realização é muito maior do que felicidade, porque a felicidade ela pode vir de diversas maneiras. A realização ela vem quando nós fazemos bem aquilo para o qual nós fomos destinados, quando nós temos sucesso no nosso trabalho, quando nós somos felizes ao lado da nossa família, quando nós somos felizes na fé que nós professamos. Tudo isso traz realização para nós. Isso que é bonito. E aqui vamos pensar essa realização no sentido mais amplo, coletivo. Felicidade para si, mas felicidade também para as pessoas que convivem conosco. Os valores querem nos ajudar neste sentido. Por isso, a fé cristã católica ela apresenta um arcabouço de valores que nos ajudam a enriquecer. Com isso, ela quer que nós sejamos homens e mulheres realizados, homens e mulheres felizes. Esse é o projeto de Deus para nós. É impensável dizer que Deus nos criaria para a infelicidade. Se somos obra do amor dele, ele nos criou para encontrar a realização, a felicidade na nossa vida. Por isso, viver os valores nos ajuda. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo, meu irmão, minha irmã. Estaremos de volta logo após mais reflexão, mais assunto da nossa fé. Você já parou para pensar na importância de um professor na construção do mundo? Participe do nosso concurso cultural e coloque sua ideia no papel. O autor da melhor redação ganhará R$300, mais R$500 que serão distribuídos entre os professores da sua escola. Liquigás, o Papaléguas. Nós acreditamos na força do professor. Já imaginou um campo de flores em sua casa? Com os novos limpadores perfumados Asa Leste, esse sonho é possível. Só eles possuem fragrâncias finas extraídas da natureza, deixando seu lar com o verdadeiro aroma do campo. Sem falar no seu poder 4 em 1. Casa limpa e perfumada com um toque final de brilho. Experimente essa sensação de liberdade. Asa Leste, a essência da natureza em sua casa. Mecânica Apollo, oficina mecânica, alinhamento e balanceamento, injeção eletrônica, autopeças, mecânica em geral, aluguel de máquinas. Trabalhamos com cheques e cartão em até 4 vezes. Rua Clemente Santana 80, Bela Vista. Ligue 33 3731 3903. Casa Jamil, representante oficial da marca Makita. Temos variedades de ferramentas, artigos de pesca, utensílios domésticos, novidades em show pirotécnico, irrigação em geral e muito mais. Casa Jamil, fazendo o melhor para lhe atender. Na Ciclodias você encontra uma variedade de móveis e eletrodomésticos. Dividimos em até 15 pagamentos no crediário próprio e financiamos em até 24 pagamentos sem entrada. A Contabilidade José Santos, que há 30 anos presta serviços em Araçuaí e região, agradece aos seus parceiros pela confiança. Contabilidade José Santos, fone 3731-1623.
Mármores e materiais de construção? É na Marmoraria Araçuaí. Trabalhamos com granitos e mármores nacionais e importados, ardósia, pedras decorativas, variados pisos e porcelanatos. Toda linha de acabamentos, banheira de hidromassagem e tintas computadorizadas com precisão nos resultados. Falou em construção? Ligue 3731-2843. Marmoraria Araçuaí, valorizando seu imóvel. Meu irmão, minha irmã, estamos de volta. Nosso programa Iluminar desta segunda-feira, dia 23 de outubro. Estamos aí já na segunda quinzena de outubro. Essa sensação que fica de que o tempo está passando muito rápido. Nós estamos hoje falando sobre valores cristãos. Tema interessantíssimo, tema desafiante para os nossos dias. E quando nós falamos dos valores que a fé propõe, nós temos que olhar para o mundo ao nosso redor e perceber os desafios que nós temos para vivenciar estes valores. E um dos desafios mais próprios do nosso tempo é chamado de individualismo. Pergunto, o individualismo ele é culpa do homem e da mulher? Não. Ele é uma construção social. Ele é como que impresso sutilmente na nossa vida. Ele vai tomando conta. E o individualismo, ele impede isso que nós terminamos falando no primeiro bloco, a felicidade coletiva. Penso eu hoje que a minha felicidade é mais importante que a felicidade de todos. Isso é individualismo. O meu projeto deve estar acima do projeto que traz bem para um maior grupo. Isso é individualismo. Mas a proposta cristã é sempre vencer essas barreiras. Por quê? Porque vivendo os valores, nós ajudamos na construção da vida. A vida está aí, mas ela precisa ser construída e edificada a cada dia. Viver valores é lutar por uma sociedade melhor. Às vezes não melhor nosso ponto de vista, mas uma sociedade onde todas as pessoas vivam bem. Lembrando lá da dignidade que nós começamos falando. Viver os valores é sonhar. Sonhar um outro mundo possível. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de sonho. A fé, ela vai sempre levar para nós esse desafio. Quem tem fé sonha. Sonha com coisas grandes, sonha com experiências de vida sempre melhores. Quem tem fé tem que ser ousado, tem que ter a utopia, tem que acreditar e lutar, ir em busca daquilo que nós acreditamos. Ter valores na vida, sobretudo os valores que a fé nos ensina, é ter uma base sólida onde nós vamos construir a nossa vida. E o nosso grande desafio hoje é que muitas das vidas que estão aí desabando pela sociedade, pessoas que se perdem no caminho da vida, é porque não conseguiram construir uma base forte onde se apoiam. Uma base forte na sociedade, uma base forte de fé, porque o homem é, por natureza, um ser de fé. Nós somos, de alguma forma, atraídos para Deus, seja na diversidade de religiões que existem, mas o homem é, por natureza, um ser religioso. Para isso, para construir essa base sólida, nós devemos buscar, então, bases que duram, coisas que perduram na nossa vida. Coisas passageiras não vão nos ajudar a construir uma base sólida. Como construir, então, uma base sólida? A proposta da fé será um retorno a Jesus. Voltar o nosso olhar, voltar a nossa atenção para a pessoa de Jesus. Aquilo que ele foi, aquilo que ele viveu. E ele era um homem profundamente de valores da sua vida, que viveu, que ensinou valores para todos aqueles que o seguiam. Por isso, toda vida para Jesus tinha o seu valor. Nenhuma vida era desprezível, nenhuma vida era indigna de se aproximar dele, da sua
cercania, vamos dizer, da proximidade de Jesus, ninguém era excluído. Ninguém era excluído. Todos tinham um lugar à sua mesa. Por isso ele se sentava com pecadores, com cobradores de impostos, ele se reunia com homens e mulheres de todas as classes sociais. Por isso ele estava em contato com a vida, porque a vida tinha valor para ele. Por isso ele ensinava esses valores para nós. Muito bem, muitos dos valores que Jesus ensinou para a humanidade vieram do berço familiar, da Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Imaginemos aqui Maria, aquela mulher doce, e José, chamado por Mateus, o homem justo. Quantas coisas boas eles tinham para ensinar a Jesus. Quantas? E Jesus aprendeu muitas dessas coisas ali, no seio familiar. Por isso, a fé, a tradição da igreja, insiste nisso. Insiste no valor supremo que a família tem. É de lá que nascem diversos valores para a construção desse mundo melhor que nós estamos falando. Se nós abandonarmos o ideal família, e aqui é claro que nós vamos refletir de diversas maneiras a família com seus desafios, mas se nós abandonarmos o ideal de família, nós estaremos também deixando de lado muitos valores que provêm de lá, desse núcleo familiar. Jesus não impunha valores sobre ninguém. Olha, ninguém aprende nenhum valor empurrado sobre nós. Mas Jesus propunha, ele ensinava e ele primeiro vivia. Ele era essa fonte. E a fonte, ela tem que se oferecer por si mesma. A fonte, nada obriga uma fonte a produzir aquilo que ela produz. Se você já foi numa fonte de água, você sabe. Não há nada, você não sabe o que está ali por debaixo que faz. A fonte se oferece, ela dá a água, ela faz a proposta para nós. Jesus, então, também fazia isso. Ele propunha para os homens e as mulheres a vivência dos valores que ele mesmo vivia e que ensinava. Também nós somos convidados a imitá-lo no nosso dia a dia. Nós vamos para o nosso intervalo. Já já estaremos de volta com o nosso terceiro bloco. Laboratório Label. Realizamos mais de 1000 tipos de exames com equipamentos automatizados. Contamos com ampla sala de espera, ambiente exclusivo para Dextrosol, espaço criança e logo após a coleta, as crianças recebem a tão esperada bolinha da coragem. Fazemos coleta em domicílio, atendemos diversos convênios. Estamos localizados atrás do hospital e temos atendimento 24 horas pelo mesmo. Tudo isso com celeridade e precisão na entrega dos resultados. Laboratório Label, um jeito humano de cuidar de você. Material de construção Araújo. Com grande variedade de produtos para acabamento e decoração do seu ambiente. Diferentes modelos de luminárias, nacionais e importadas. Variados tipos de pisos e porcelanatos. E agora contamos com um novo sistema tintométrico da Coral. Com mais de 10.000 cores à sua disposição. Venha, que nós ajudamos a construir o seu sonho. Na Drogaria Brasil você encontra remédios com até 90% de desconto. Contamos também com muitos medicamentos gratuitos. Temos promoção no ômega 3, cálcio para os ossos e vitaminas de A a Z. Tudo com o melhor preço da cidade. Sob nova direção da Casa Jamil. Ótica da Fábrica, onde você encontra os melhores óculos pelo menor preço. Temos Ray-Ban, Mormai, HB, Vogue e muitos outros. Crediário próprio em 5 vezes e no cartão em até 10 vezes, sem juros. Venha para a Ótica da Fábrica e confira. Motosserras, roçadeiras, peças originais e assistência técnica Husqvarna é na Vale Agropecuária. A Tomografia São José de Araçuaí realiza todos os exames, inclusive os odontológicos. Trabalhamos com segurança, qualidade, ética e respeito à vida. Trazemos para todo o Vale do Jequitinhonha a melhor imagem com diagnóstico confiável.
Estamos completando 1 ano de funcionamento, anexo ao Hospital São Vicente de Paulo de Araçuaí. Ligue 3731 4343. Todas as possibilidades para a sua casa você encontra aqui. Danlis, uma loja para todos. Rua Osório Colares, 217. Estamos de volta ao nosso terceiro bloco do programa Iluminar. Luz de Deus para a sua vida, para a sua casa. É o que nós nos propomos a levar. E essa luz, ela não provém do nada. Ela provém daquilo que nós temos aí como tradição da fé, como ensinamento verdadeiro, como ensinamento possível. A luz nossa vem de Deus. Podemos encontrar outras luzes por aí, mas aquela que queremos levar até você é a luz que provém do mais íntimo do coração de Deus. É essa que vai nos iluminar, que vai conduzir os nossos passos. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos falando dos valores cristãos. Onde é que nós os encontramos? No Evangelho? Basta ler os Evangelhos. Eles serão sempre um convite à vivência, à prática dos valores essenciais da nossa fé. O próprio Jesus, ele tem uma conduta moral irrepreensível. Apesar de ser perseguido, questionado pelos fariseus, saduceus, mestres da lei, sacerdotes, ele tem uma conduta de vida da qual ninguém pode questionar. Mas Jesus não é moralista. Isso é que nós temos que ter muito em conta. A atitude de Jesus nunca foi moralista. O que é o moralista? O moralista é aquele que, olhando para si, e às vezes até para o seu esforço em viver bem o que é a lei pela lei, ele quer que a vida dos outros seja pautada a partir da sua própria conduta. Vejam vocês, Jesus ele não toma isso, ele não se exalta para convidar o outro à mudança de vida, à conversão. É sempre um convite livre e espontâneo que ele faz para as pessoas. Jesus se aproxima, ele conhece a realidade de cada um e a partir dali é que ele propõe um caminho novo de vida. Jesus não julga a partir de si, ele não se coloca acima. Muito bem, nós hoje estamos nos nossos tempos vivendo uma coisa muito trágica, que nós podemos chamar de cultura do ódio. Isso está muito presente na nossa vida. Você não precisa ir longe, não precisa sair muito da sua rua para você encontrar essa cultura de ódio. As pessoas vivem como que se em um ringue de batalhas. Brigam por qualquer problema. Se você sai à rua aqui e você olha para alguém e esse olhar não agrada a outra pessoa, já é razão para começar ali uma discussão. As discussões nos diversos campos, no campo da fé, da moral, da política, elas estão acirradíssimas. Essa cultura do ódio que está, aos poucos, entrando na nossa vida. E diante disso, nós somos convidados e questionados. Isso não pode ser fruto dos valores que nós estamos cultivando no nosso dia a dia? Essa condição na qual nós estamos, de tanto ódio, de disseminação, vamos dizer assim, do total rancor ao outro, isso também não é produzido por aquilo que nós estamos vivendo, ou na nossa reflexão, pelos valores experimentados ao longo do nosso dia a dia? Aquilo que você tem como valor na sua vida te conduz para quem? Para quê? Está te levando por qual caminho? E mais ainda, junto de quem? Porque os valores que nós cultivamos também dizem com quem nós estamos caminhando. As pessoas que são nossos companheiros. E olha, muito da nossa vida é influenciada por aqueles que caminham conosco. E aqueles que caminham conosco também dizem muito sobre nós. E aqui, não, volto a dizer, não no sentido moralista. Aquela expressão utilizada, diga com quem andas e eu direi
quem tu és. Não é isso. Mas é dizer, de acordo com o valor que você cultiva, você vai atrair para a sua vida um determinado tipo de companhia. Isso é lógico. Vamos pensar assim. Quando você está estudando, quem são as suas companhias maiores? São seus colegas de estudo. Quando você está trabalhando, a maioria dos seus amigos são aqueles que fazem parte do círculo de trabalho. Isso é próprio da vida humana. O ambiente em que você vive vai dizer quem caminha ao seu lado. Meus irmãos, minhas irmãs, isso traz para nós uma reflexão que a igreja no Brasil vem tentando nos ajudar já há tempo. Nós estamos vivendo não só em época de mudanças, e as mudanças elas são visíveis, todo mundo conhece, todo mundo pode compreender o quanto a nossa vida vem mudando, quanto as coisas mudam e mudam rápido. Mas não só isso, nós estamos também numa mudança de época. Nós estamos passando de uma época para outra. E cada época é caracterizada a seu modo. Mas, ao mesmo tempo, em tempos mais difíceis é que nós somos mais exigidos. Quem dirige sabe, eu já usei essa expressão aqui e vou repetir. Quando nós estamos passando do finalzinho do dia para o início da noite, é o horário mais difícil de dirigir. Por quê? Porque nessa passagem, nesse tempo de mudança aí, da claridade para a escuridão, é que nós temos mais dificuldade de enxergar as coisas. E temos que aprender isso para a nossa vida. Quando nós estamos aí mudando algo na nossa vida, é que nós vamos precisar de olhos bem abertos. Ou seja, em tempos mais difíceis, nós somos mais exigidos. Olhar com carinho para a nossa época. Muito bem. Nós vamos para o nosso intervalo. Já estaremos de volta e vamos continuar refletindo sobre a importância dos valores cristãos na nossa vida. O bairro São Mateus já é considerado o melhor bairro de Araçuaí. Veja por quê. Está localizado em uma área plana. As ruas são todas asfaltadas. Já conta com água encanada e iluminação pública. Galeria pluvial instalada para escoamento das águas das chuvas. O esgoto é encanado e sofre um tratamento antes de ser lançado na rede da Copasa. Plantão de vendas, todos os domingos de manhã. Comece e termine bem o seu dia com as delícias da padaria e confeitaria Pingo Doce. Pão quentinho a toda hora e uma grande variedade de biscoitos, bolos, tortas, doces e salgados que podem ser acompanhados de seu suco preferido ou um delicioso cappuccino. Você pode deliciar tudo isso em nosso espaço amplo e confortável ou na comodidade de sua casa, porque também aceitamos encomendas. Pingo Doce, Padaria e Confeitaria. Telefones 37 31 45 10 ou 999 42 04 38. Em busca de um belo sorriso, Dr. Rosélio Borges, especialista em implantodontia e em odontodontia, facetas e lentes de porcelana, cirurgia de bichectomia. Agende uma avaliação 3731 1540. Surpreenda quem você ama com lindos presentes e arranjos que combinam carinho e ternura com a valorosa magia da nossa cultura regional. Na Floricultura, você tem o presente certo para envolver, conscientizar e encantar quem você ama e quer bem. Floricultura, Rua Dom Serafim, 226. Quer navegar em alta velocidade? Conexão de confiança para um mundo em rede. Assista seus filmes com uma qualidade incrível. Compartilhe fotos à velocidade de um clique. Transfira arquivos com a agilidade que você precisa. Só na Ibnet você é feliz de verdade. Você quer o seu ambiente com mais aconchego e beleza? Piso laminado, passadeira, carpete, piso emborrachado e madeira maciça. Tudo com alta qualidade e bom preço. Procure a CR Pisos e Revestimentos. Falar com Cristiano. Telefone 31 99349 4024. Estamos de volta ao nosso programa Iluminar. Este é o nosso quarto bloco. Estamos refletindo hoje sobre a importância dos valores cristãos
na nossa vida, que vieram aí ao longo dos anos, sendo pilares fortes da sociedade. Não podemos esquecer disso. Os valores cristãos sustentam muitas das sociedades do passado, mas também das atuais. Estamos refletindo também sobre os desafios do nosso tempo. Um dos desafios do nosso tempo é que, em meio a essas mudanças, alguns que são os paradigmas que já foram estabelecidos, eles são questionados. E o nosso tempo presente também, ele ou prescinde ou ele nega esses valores que ao longo do tempo foram construídos e que são base de muitas das instituições que nós temos por aí. A instituição igreja, por exemplo, hoje ela é muito questionada. E mais do que questionada, nós estamos tendo quase que, e por um grupo, é claro que pequeno, mas uma aversão àquilo que é ensinamento da igreja. Claro que aqui nós temos que dizer igreja nos seus diversos âmbitos, igreja católica, igreja protestante, etc. Quase que um questionamento muito forte em cima daquilo que é o ensinamento da igreja. E diante disso, nós temos um grande problema, o enfraquecimento das instituições. Ora, a crise na qual nós vivemos, ela não se resume a uma crise social, uma crise ética, uma crise política. Ela é, antes de tudo, uma crise das instituições. Instituições fracas geram crise. Como é que nós percebemos isso? As instituições sociais estão enfraquecidas, as instituições morais estão enfraquecidas, as próprias relações humanas estão enfraquecidas. Se nós olhássemos com carinho para isso. Não se trata aqui também de ficar com saudosismo. Jamais ser saudosista, pensar o passado era melhor. Como no tempo da minha juventude, no tempo da minha avó era bom. Não é esse o olhar de quem tem esperança. E não é esse o olhar do Evangelho, o olhar da fé. Mas é olhar para o passado, reler o passado, pensar aquilo de bom, mas também pensar aquilo de negativo, porque o passado também traz suas marcas negativas. Refletir sobre o presente. Por que nós estamos assim? O que nos trouxe até aqui? Quais os caminhos que nós andamos para chegar a este ponto? O que nós deixamos para trás que era indispensável, que não deveria ser deixado, sobretudo no que se refere aos valores de vida e de fé? Também o que nós deixamos que precisava ser deixado, que não dava para nos acompanhar ao longo da nossa caminhada histórica? O que nós precisamos resgatar do passado? Aquilo que era bom, que é edificante, que produz dignidade e vida. O que nós precisamos resgatar? O que não podemos perder, que ainda está presente entre nós? Quais os valores que nós não podemos perder? Sem eles, nós teremos dificuldade de edificar uma sociedade melhor. Meus irmãos, minhas irmãs, o mundo de hoje é outro do que o mundo vivido por nossos pais. Mas algumas coisas nós temos que nos lembrar. O mundo não é o mesmo dos nossos pais, dos nossos avós, mas a vida continua sendo vida. E continua tendo o seu valor, como já disse, que é um valor inegociável. A vida continua sendo vida. A criança continua sendo criança. O adulto continua sendo adulto. E o idoso continua sendo idoso. A vida continua brilhando. A vida continua com sua beleza. Ela continua se mostrando para nós. Por que nós hoje damos menos valor à vida do que em tempos atrás? Por quê? Aqui que vale a nossa reflexão sobre a importância dos valores. Será que nós não perdemos aquilo que nos fazia valorizar mais a vida? Por que hoje a gente trata a vida de um idoso de maneira descartável? De maneira descartável. Por que a gente não cuida melhor das nossas crianças? Temos aí diversos fatos recentes que nos ajudam a refletir sobre isso.
o cuidado com as nossas crianças, ensiná-las valores. Por que nós estamos descartando a vida se ela continua sendo vida com seu valor para nós? Se isso está acontecendo, se essa desvalorização da vida está presente, não há dúvida em afirmar: nós deixamos para trás muita coisa boa. Nós esquecemos de trazer na mala da nossa vida muita coisa que ia nos ajudar bem aqui onde nós estamos. Há realidades hoje que estão em guerra contra os valores. Com os valores. Querem mostrar que aquilo que nós julgamos, que muita gente julga ser bom, não é bom. Por que isso? Aqui nós entramos mais na reflexão moral. Porque os valores, eles também nos impõem limites, regras. Quem é que não precisa de regras na sua vida? Quem pode viver sem limites? Impossível. Os valores também limitam um caminho, mostram um caminho para que possamos seguir. E aí nós podemos dizer, os valores iluminam os passos que nós queremos trilhar. Os valores mostram o rumo certo a se seguir. Hoje, ninguém quer ser conduzido. Ninguém quer ser conduzido, cada um quer fazer o seu próprio caminho. E isso é um risco muito grande, porque fazendo o caminho por si mesmo, a possibilidade de erro é muito maior. Hoje nós temos que resgatar algumas questões. O bem não pode deixar de ser bem, mesmo que o tempo tenha mudado. Mesmo que as transformações tenham ocorrido rapidamente, que a tecnologia esteja avançada, a ciência também, a comunicação, o bem continua sendo bem. O respeito não pode deixar de ser respeito. Temos que aprender isso. Nós temos que nos esforçar para isso. E temos um desafio, a linguagem da fé. Como ter uma linguagem de fé que nos ajude a revelar que esses valores continuam sendo importantes para nós. Ser justo, ser bom, a obediência, como é difícil hoje, a obedecer. Quase ninguém quer obedecer, filhos não obedecem aos pais, alunos não obedecem professores nas escolas. O bonito hoje parece que é ser rebelde. Ser rebelde parece estar mais importante. A proposta de Deus é sempre uma proposta de luz. Uma proposta de luz. Os valores partem do coração do próprio Deus. Partem do coração do próprio Deus. É aquilo de melhor que Ele tem de nos ensinar, para que possamos construir um mundo mais como Ele deseja para nós. Por isso nós refletimos hoje sobre a importância de resgatar os valores de nossa vida que provém do Evangelho. Nós vamos para o nosso intervalo, já estaremos de volta, a palavra de Deus na nossa mão, vamos escutar a mensagem do Senhor. Supermercado Sévia, um supermercado completo que atende a todas as suas necessidades. Preço baixo, agilidade e excelência no atendimento. Variedade de produtos à sua disposição. Você encontra aqui verduras fresquinhas, carnes variadas, laticínios e derivados do leite, produtos de limpeza, utensílios domésticos, padaria e lanchonete, bebidas em geral e muito mais. Afinal, o Supermercado Sévia existe para tornar a sua vida mais fácil. A Organização Resende está há mais de 50 anos atendendo Araçuaí e região, com amor, responsabilidade, iniciativa, fé e respeito. No segmento automotivo, dispomos de autopeças mecânica e o melhor combustível da região, com a qualidade Petrobras. Todos os combustíveis são submetidos aos rigorosos testes para garantir a qualidade do produto ao nosso cliente. Para melhor lhe atender, nossos postos estão localizados em 3 pontos estratégicos da cidade. Fone 3731-1204. Organização Resende. A satisfação do cliente vem em primeiro lugar. A Cerâmica Araçuaí, referência em lajotas e tijolos de 6, 8 e 12 furos, atende com muita satisfação a depósitos, materiais de construção, construtoras e, é claro, a você consumidor final. Cerâmica Araçuaí, Rua Washington Costa Almeida, 79, Canoeiro. Fale, leia e escreva inglês e espanhol fluentemente com a Luziana Lana Idiomas.
Luziana Lana Idiomas. Pessoas diferentes precisam de métodos diferentes. Fone 3731-3911. No horizonte da comunicação, nasce em agosto de 2008 a Vale FM. São mais de 1000 watts de potência, com audiência regional, transmitindo uma programação eclética e de qualidade. 24 horas de programação. A Vale FM é, sem dúvida, a sua melhor companhia. Vale! Estamos de volta, meu irmão e minha irmã, nosso quinto e último bloco deste programa Iluminar, segunda-feira, dia 23 de outubro. Palavra de Deus aqui na minha mão, vamos escutar a mensagem da Sagrada Escritura, vamos deixar que ela ilumine nossa reflexão que nós fizemos aqui hoje sobre os valores. Hoje, nós temos muitas pessoas desencantadas com a vida. Percebo isso facilmente. Pessoas que perderam, assim, o brilho dos olhos quando fala da vida. E não só com a sua vida, mas a vida de todos. Quem diz assim, olha, a vida humana desencaminhou. São expressões que a gente escuta da boca das pessoas. O homem está se perdendo. Ou seja, elas estão perdendo o encantamento pela vida. Acredita-se que já se chegamos ao fim do poço. Não. Os valores querem nos ajudar nessa reflexão de resgate. Resgate do sentido da vida, da importância. É reencantar-nos com ela, com a sua beleza, com a sua importância. A exemplo de Jesus. Jesus pode ser definido como um homem apaixonado pela vida, apaixonado pelo ser humano, apaixonado por aquilo de melhor que Deus fez. Resgatar o perdido, esta é a especialidade de Deus. Por isso a gente fala tanto de conversão na igreja. A nossa linguagem de fé é de conversão, porque isso é próprio de Deus. Deus faz muito bem isso, resgatar aquilo que já se perdeu. Para iluminar essa reflexão hoje, nós vamos escutar o texto que está no livro do Eclesiástico. Eclesiástico, capítulo 7, versículos 1 a 21. Leitura do livro do Eclesiástico. Não faça o mal, e o mal não lhe acontecerá. Afaste-se da injustiça, e ela se afastará de você. Meu filho, não semeie nos sulcos da injustiça, e não acolherá 7 vezes mais. Não peça ao Senhor o poder, nem ao rei um lugar de honra. Não pretendo ser justo diante do Senhor, nem sábio diante do rei. Não procure tornar-se juiz se não tiver força para eliminar a injustiça. Do contrário, você se acovardaria diante de um poderoso e mancharia a sua própria integridade. Não ofenda a assembleia da cidade, para não se tornar inimigo do povo. Não repita 2 vezes o mesmo pecado, porque basta uma vez para se tornar culpado. Não diga, Deus levará em conta as minhas numerosas ofertas, e quando eu as oferecer ao Deus Altíssimo, Ele as aceitará. Não seja vacilante na oração, nem deixe de dar esmola. Não zombe de um homem desesperado, porque existe alguém que humilha e exalta. Não planeje mentiras contra seu irmão, nem algo semelhante contra um amigo. Não queira mentir de modo nenhum, porque as consequências nunca são boas. Não fale demais na assembleia dos anciãos e não repita palavras na oração. Não desprezes o trabalho pesado, nem o trabalho rural criado pelo Altíssimo. Não se junte à multidão dos pecadores. Lembre-se, a cólera divina não tardará. Humilhe-se profundamente, porque o castigo do injusto é fogo e vermes. Não troque um amigo por dinheiro, nem o irmão fiel pelo ouro mais precioso. Não despreze uma esposa sábia e boa, porque a bondade dela vale mais do que ouro. Não maltrate o empregado que trabalha fielmente, nem o assalariado que dá tudo de si. Ame como a si mesmo o empregado inteligente
e não lhe recuse a liberdade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O livro do Eclesiástico é um livro que faz parte dos sapienciais, que eles querem nos trazer sabedoria de vida. Não um ensinamento que está distante do nosso dia a dia, mas falando das realidades que nós encontramos ao longo da vida. E olha que é um livro que foi escrito muitos anos antes de nós, fala daquilo que é próprio das nossas relações e nos convida a viver o valor de cada relação. A relação do trabalho, a relação familiar, a relação de amizade, descobrir aquilo de bom que há em cada coisa, ser verdadeiro, ser justo, ser bom, ser amigo. São coisas que nós não podemos perder ao longo do tempo. Vamos rezar então por todos vocês que nos assistiram hoje, rezar por aquelas pessoas que estão aí também, como eu disse aqui, desencantadas com a vida, para que possam ganhar novo vigor, possam ganhar brilho nos olhos diante da vida. Que Deus abençoe a todos vocês. Ó Deus de amor, obrigado por caminhar com todos nós, pobres, pecadores e injustos. Dá-nos a simplicidade e a sagacidade para reconhecer os perigos e para evitá-los, não nos deixando dominar pelo lado escuro da vida. Ilumina-nos, Senhor. Em Ti colocamos nossa confiança e nossa esperança. Misericórdia de nós, misericórdia de mim, misericórdia do outro. Senhor, é o que te peço. Ajuda-me, ó Deus, a não olhar com indiferença para o outro que me interpela, mas faz com que eu possa descobrir a simplicidade nos gestos que nos marcam. Ó Jesus, Tu vencestes a violência com mansidão. Dá-nos a graça de sermos fortes para combater a violência sem violência. Dá-nos a graça de ver o rosto luminoso do outro e não suas sombras, pois ver o que é bom no outro faz crescer nosso coração, nos faz ser mais gente, mais humanos. Obrigado, Senhor, por nos iluminar com a Tua presença. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estamos chegando ao final do nosso programa Iluminar de hoje, dessa segunda-feira. Obrigado por dividir conosco este momento. Meu abraço fraterno a todos, também de modo especial àqueles que nos acompanham por meio da internet, nosso canal do YouTube. Volto a dizer, nossos programas estão todos lá à disposição. Vá lá, nos assista, faça a TV Araçuaí acontecer com a sua participação. Meu abraço fraterno a todos, vamos pedir a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos no amor de Deus, iluminados sempre por Ele. Até o nosso próximo encontro.